Em 2018, quando houve a apreensão daqueles 66 fuzis pela Polícia Civil, veio uma força-tarefa dos Estados Unidos e vieram agentes da ATF. Eu fui convidado para assistir uma série de palestras deles. E um agente, no intervalo, virou e falou assim, na época eu não entendi. E depois eu fui amadurecendo isso. Ele disse, vocês precisam do 11 de setembro de vocês. E eu não entendi isso. E aí eu, conversando com ele, eu expliquei... Você precisa... Aí eu expliquei que aqui nós não tínhamos uma tradição de ataque terrorista e tudo mais. Ele falou, não, você não me entendeu. Vocês precisam de um grande episódio de violência para resgatar o amor à sociedade, o amor ao próximo, o resgate que aconteceu com aqueles aviões entrando. Aquelas mortes todas. Depois dali, os governos americanos investiram 1 trilhão em inteligência. E vocês aqui, vamos puxar pela memória? O Ministério Público não fala com a Polícia Civil, que não fala com a Polícia Militar. É só para inglês ver. Que não fala com a Polícia Federal, todo mundo suspeita de todo mundo, a PRF ali, aquela né, Força de Segurança Nacional lá num canto, cada um num canto. O que eu chamo de teoria do umbiguismo. Né, as pessoas sentam nas cadeiras e é como se o troço fosse dele, não é, o judiciário vive ali alienado. E aí eu digo para vocês, realmente ele tinha razão. Minha crítica hoje é minha visão do mundo, tá? E eu estou pronto para ser criticado pelo que eu vi na minha experiência de vida. Meu pai era frasista, eu gostava muito das frases do meu pai. Meu pai dizia, meu filho, o diabo é o que é, não é porque é velho. Não é, ele é o que é porque é velho. Ele está há muitos anos naquilo. E eu estou há muitos anos aqui vendo isso, que as coisas estão se repetindo. E aí eu dou um exemplo a vocês. As polícias não se comunicam, todo mundo sabe disso. O judiciário está lá distante, o Ministério Público do outro lado. Aí eu vou dizer, a culpa é do Ministério Público? Não. Existem pessoas abnegadas e muito boas no Ministério Público. Eu ficava mais um podcast aqui falando o nome de promotores muito bons, muito intensos, muito preocupados com a sociedade. Juízes, desembargadores, ministros, que são efetivamente preocupados, querem fazer o bem. E policiais também. Eu hoje, conversando, peguei os dados, por exemplo, aí eu vou começar da polícia, porque o freio de arrumação é necessário para a gente se ajustar. O senhor falou sobre freio de arrumação, me remeteu a um episódio no quartel, quando se viu o Exército, que não cabia, estava uma confusão danada naquele caminhão que transporta soldados. É isso aí. E aí a gente não cabe mais, sargento, não cabe, sargento. Cabe sim. Eu vi, que eu estava o primeiro ali perto da boleia do caminhão, o sargento falando pro cabo, acelera, e falou, freia. Quando freou, juntou todo mundo e sobrou muito espaço. Foi o tal do freio de arrumação. Foi impactante, principalmente para quem estava na posição onde eu estava, que foi Sim. Quem foi achatado por isso. E a gente viu que realmente cabia mais. Só nós que precisávamos daquele impacto para reorganizar o caminhão. Por isso que eu gostei muito dessa citação do Edilson, e eu faço sempre, porque a gente precisa remeter, a gente precisa desencalhar. Nós vamos precisar sentar todos numa mesa, nos despindo das vaidades e dos distanciamentos, para conversar. Porque olha só, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir com urgência é o ethos de guerreiro. É o ethos de herói que vocês têm, que o Ministério Público tem, que os juízes têm. Nós temos que parar com isso. Porque eu ouço isso. Não, se não for assim, a gente não vai prender ninguém. Se não for assim, a gente não condena ninguém. Mas olha o preço que a gente está pagando há 27 anos, há 30 anos que eu vejo isso. Já de antes eu era um estudioso e curioso. Então, o que está na hora? Está na hora da gente mudar, porque o que está ruim. Está errado o que a gente está fazendo. Você vê, não pode. Eu hoje conversei, assim, tive a informação do delegado da 16ª DP, ele tem 50, eu acho, em torno de 50 agentes, tem 10 mil inquéritos por aí. Pô, aí você vai na central de inquérito, é isso. Cara, as pessoas falam mal da polícia, jura? 50 homens para cuidar com 50... Cara, esses caras são abnegados, são heróis. Como é que a pessoa toca isso? Como é que o PM toca isso na rua o dia inteiro? Como é que... Olha só, se esse sistema funcionar do jeito que nós estamos, por que eu estou dizendo isso? Não tem policial suficiente. Vocês precisavam, há uma década atrás, mais ou menos, de 23 mil homens. Eu me lembro desse estudo, quando o secretário era o Marco Vinícius, e nós integrávamos o Conselho de Segurança lá.
O Marco Vinícius falava isso. Isso em 2019. Quer dizer, você imagina hoje, como vocês têm 8 mil homens, a Polícia Federal deve ter 8 mil homens, por aí, 10 mil homens no país todo. É PM. Então, se isso funcionar, não vai ter. Já não tem policial suficiente, já não tem promotor suficiente, já não tem juiz suficiente e não tem cadeia suficiente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não vamos salvar a sociedade. Quem vai salvar a sociedade é a própria sociedade. Concordo. A sociedade que precisa acordar para uma realidade. Isso é uma crítica construtiva. Eu venho com a maior boa intenção. E a gente já sabe que a maioria das pessoas não ouvem para entender, elas ouvem para responder. Né? E quando a pessoa ouve para responder, é muito ingrato, porque a pessoa bloqueia a cabeça e não raciocina no que você fala. Mas eu venho de boa fé, de bom coração, para dizer que nós todos estamos errados. Nós vamos precisar achar um meio comum. E por que eu digo isso? Quando você vai olhar lá de trás, você vai vendo que as coisas se repetem. As estruturas estão se repetindo, elas não se desmontam. Você olha desde que a facção Falange Vermelha virou Comando Vermelho e andou, você vai vendo que é cíclico, né? Sim, e você não comete. Então, por que eu digo a sociedade? Quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos. Eu estava um dia sentado num restaurante, 2 fatos. Eu estava sentado num restaurante e tinha um cidadão sentado numa mesa do lado. Cara, o cara era o dono do mundo. O cara criticou a polícia, o cara criticou o Ministério Público, o cara criticou o governo federal, estadual. O cara era o dono da verdade. E falando de impunidade, falando daquilo tudo, né? De que assombra a todos nós. Tá bom. Quando ele acabou, ele pagou a conta dele, eu estava na varanda, eu assisti, ele desceu, sentou na moto dele, sem placa e saiu. Você entende o que é a sociedade? Quer dizer, não toda, mas uma grande parcela. Então, nós temos aqui, é o que eu chamo da maldição de lei de Gerson, né? Nós temos aquele hábito de que justiça boa é que pune quem eu quero que seja punido ou quem está contra mim. E justiça ruim é a que me pune. Quer dizer, ele queria uma sociedade funcionando, ele queria um país melhor, mas ele anda de moto sem placa. Que é crime. Eu estava voltando na Dutra esse final de semana, passou um monte de moto, aquelas BMW, moto race, pilhas de moto sem placa, os caras andando em excesso de velocidade. Esse é o cara que é assaltado, que é roubado, e diz que o país não vale. E aí você chega... Aí eu vou chegar nos processos, que é uma coisa que eu estou... É impressionante agora. Você ia interrogar o cara ligado ao tráfico, você ia interrogar o cara ligado ao crime. O que ele sempre disse? Disse para mim, disse para vocês na delegacia, e disse para todo mundo que está ouvindo aqui que lida com crime. Se não for assim, eu não levo o pão para casa. É mais ou menos sempre essa pergunta, né? É porque eu preciso sustentar. O cara está com uma pistola 9mm na rua, roubando os outros celular, mas se ele precisa daquilo, a gente sabe que não é verdade. Ele precisa daquilo para levar comida para casa. É um estado de necessidade, né? Aí você vai ouvir o cara do crime de colarinho branco. O que ele diz? Que se ele não sonegar, que se ele não cometer aquele crime, se ele não fizer a rachadinha, se ele não fizer tudo isso, ele não consegue levar o pão para casa. Quer dizer, então, cara, você entendeu? Quando você vai analisar, eles são minoria, né? Pois é. A grande maioria dizendo que é possível fazer diferente. Pois é. Então você começa... Às vezes eu tenho a sensação, não sei se eu tô certo, sinceramente, às vezes eu acho que eu tô no caldo. Sabe quando você é garoto, você toma caldo, que você fica olhando a espuma do surf, do jacaré ali? Porque eu falo que nós estamos numa criminocracia. Tudo pode, desde que eu traga alguma vantagem para mim. E quando você vê que o criminoso... Você vê pessoas pobres com um nível de decência que muita gente milionária que está andando de Mercedes não tem e vice-versa. Então, quer dizer, você vê que não é o pressuposto da dificuldade. Sim. Nós vamos precisar redesenhar essa sociedade. Nós vamos precisar mudar isso tudo. E nada muda. E aí, voltando às 2 polícias do Rio de Janeiro. Para mim, as polícias do Rio de Janeiro são abnegadas. Elas são heróicas. Cara, não pode. Eu acho que foi no dia 2 de janeiro, a PM apreendeu 11 fuzis.
Ou seja, deu quase um fuzil a cada 2 horas. Acho que foi no dia 2 de janeiro. Até o dia 29, eu conversei esses dias, eu fui receber uma homenagem na Justiça Militar, encontrei lá o comandante o chefe de Estado-Maior, o Coronel Brandão, e ele me mostrou lá que, salvo engano, até do dia 29 desse mês passado, eles já tinham apreendido para mais de 300 fuzis e cerca de 900 granadas explosivos e mais de 24 mil munições. E eu disse assim, no Rio de Janeiro, e eu venho dizendo isso, no Rio de Janeiro todo mundo tem fuzil, menos o homem de bem. Se você sai do Rio de Janeiro, você percebe que o Rio de Janeiro o fuzil já integra a imagem do Rio de Janeiro. Você tem Cristo Redentor, Pão de Açúcar e o fuzil. Eu estava no exterior, um morador do Texas virou para mim, você é brasileiro? Eu morei um tempo no sul do país, e como é que está aquilo lá? Como tem fuzil? Aquilo é verdade? As pessoas não acreditam. E até eu entendo que algumas pessoas, que eu nessas minhas andanças no Brasil, eu vejo as pessoas e no exterior falando, cara, aquilo não é verdade. Aquilo não pode acontecer.